A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu quero aqui estar falando, irmão, que só há um povo, e só há um corpo, e só há uma cabeça sobre esse corpo, sobre esse povo. Esse corpo e esse povo é a igreja, formada de judeus e gentios, que creem e que crerão para o futuro no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, Yeshua, o Messias, é o cabeça desse corpo, é o cabeça desse povo, é o rei desse povo. Ezequiel 37, começaremos por aqui. Versículo 15. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos declararás o que significam estas coisas, tu lhes dirás assim: Diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos dele. Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as nações, e os levarei à sua terra. E deles farei uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Esse texto aqui está falando de dois reinos, de duas nações, Efraim e Judá. Efraim, agora para o futuro, Efraim se torna os gentios, qual Deus faz a promessa a Abraão: olha, eu vou fazer de ti multidões de nações. Essa promessa passa para o Isaac, passa para o Jacó. José vai para o Egito, casa com uma gentia, tem 2 filhos chamados Manassés e um Efraim. Efraim tem um nome para se cumprir essa promessa de multidões de nações que veio a cair sobre nós, gentios, amém, sobre toda a terra. Efraim tem um nome que significa frutifica, ser fértil, ser fecundo, se multiplicar. E agora nós vamos ler alguns textos no Novo Testamento, irmão. Você vai estar vendo aqui que o Filho do Homem, Ezequiel é chamado de Filho do Homem, para nós lembrar de algo, para nós lembrar de Cristo, para tipificando Cristo, ajuntando essas duas varas, esses dois reinos, esses dois povos, essas duas nações na mão dele, se fazendo uma só nação, e ele sendo o rei desse povo, amém? Que ele uniu, que Paulo vai entender isso em Efésios, nós vamos ler lá também, que é a igreja que se torna hoje a igreja do Senhor, o povo de Deus, os santos, os remidos, tanto judeus como gentios, tanto judeus como grego. Grego na palavra de Deus, ali você vai ver e entender que é gentios. Quando fala judeus, é os israelitas, amém? Mas ambos são o povo do Senhor, são o corpo de Cristo. Só há um corpo, irmão, agora. Só há um corpo, só há um povo, que é a igreja do Senhor. Mas entendendo bem
Abraão não é exclusivamente pai dos judeus, mas de muitas nações, como a palavra de Deus nos ensina. Vamos ler Romanos 4, versículo 11. Romanos 4, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão pelo selo da justiça, da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Agora, versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Romanos 2, versículo 10. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 2, versículo 11, vai falar aqui que não somos mais povo gentil, não somos mais povo gentil. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne. Agora no 12 vai dizer que não estamos mais separados da comunidade de Israel, que naquele tempo havíeis estáveis sem Cristo. Sem Cristo nós somos gentios na carne, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Aí você pega esse texto aqui de Efésios 2,14, liga ele com Ezequiel 37, versículo 16 ao 22. Paulo está com os profetas, Paulo está com Ezequiel 37 na mente, bem exercitado, e ele recebe luz lá e é inspirado por Deus a escrever para nós aqui entender. Ele está falando para dois povos, gentios e judeus aqui. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um homem, fazendo a paz. Versículo 16. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizade. Pela cruz, judeus e gentios são reconciliados com Deus. E
é formado em um corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Primeira Timóteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Agora Efésios, versículo 17 do capítulo 2. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estava perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Versículo 18 do capítulo 2 de Efésios. Porque por ele, por Jesus, judeus e gentios têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo Consolador. Agora, a Bíblia, irmão, a palavra de Deus fala que uma parte do povo de Israel se converterá a Jesus Cristo e o reconhecerá como Messias. Os judeus que se converterão a Jesus no fim dos dias, no fim dos tempos, são chamados pela palavra de Deus, pelas Escrituras, de um remanescente de Israel. Amém? Eu acredito que ali é a última colheita. É o remanescente, é a última colheita. É os judeus que no fim dos dias, no fim dos tempos, vai se converter ao Senhor. Efésios 3, versículo 4. Por isso, quando ledes, pois, perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são corredeiros e de um mesmo corpo, a participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho. Romanos, versículo 24 e 27, capítulo 9. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Irmãos, para ser salvo é necessário fazer parte da igreja. E a igreja ela é composta por judeus e gentios convertido ao Senhor Jesus. Convertido ao Senhor Jesus Cristo, ao Messias, ao Salvador. A igreja ela não é gentílica e também ela não é judaica. A igreja é um povo especial, separado, adquirido, comprado. A igreja de Cristo é essa, ela não é gentílica, ela não é judaica,
ela não é pentecostal, ela não é tradicional, ela não é reformada, não, a igreja de Cristo é um povo especial, um povo separado, um povo santo, um povo adquirido, um povo comprado pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Filho de Deus. Primeira Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povos, não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançar de misericórdia. Agora veja Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. E cantavam um cântico, um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra para todo sempre. Aleluia. Apocalipse 14, versículo 3. E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Aí você vê em Apocalipse 5, onde lemos que esses que foram comprados da terra são um povo de toda tribo, língua, de todas as nações. E pessoas pegam e dizem que esses 144.000 são judeus, são israelitas. Estão errados, estão equivocados, estão enganados. São a igreja, povo de toda tribo, língua, nações, de toda a nação. Amém? A igreja do Senhor, composta de judeus e gentios, que creram no Senhor, convertidos ao Senhor Jesus. Quero ler aqui e nós vamos terminar já, Romanos 3, versículo 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Lembrando que as 12 tribos que estão dispersas se refere à igreja. As 12 tribos que andam dispersas, Tiago vai falar lá em capítulo 1 de Tiago. E que naturalmente essas tribos elas não existem mais. Porém, espiritualmente somos nós, os chamados, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como diz em Romanos 9, versículo 24. Os quais não éramos povos, mas fomos feitos povo de Deus. Não sendo filho, passamos a sermos feitos filhos de Deus. E que somente
um remanescente, isto é, os fiéis serão salvos. Amém, irmãos? Medite nesses textos, medite nessa palavra e que Deus possa te abençoar. Amém? Guarde isso. A igreja do Senhor é um povo só, é um corpo só. Não há separação entre judeus e gentios. Ambos formam o corpo de Cristo. Amém? Quando Cristo vier em glória nas nuvens, com poder, grande glória, depois da grande tribulação, é para buscar a igreja dele, o corpo dele, o povo dele, judeus e gentios, que foram convertidos ao Senhor Jesus, que foram comprados pelo sangue de Jesus. Permaneça firme e fiel. Leia a palavra de Deus, leia os profetas, leia, medite nas Escrituras, coma a Escritura de Deus, busque relacionamento, intimidade com Deus, em oração, em jejum. Amém? Busque a conhecer o coração de Deus. Ore a Deus. Deus, traga-me mais para perto do Senhor. Faça-me ouvir e conhecer o teu coração, Deus, a tua vontade. Seja um amante, um apaixonado pela sua palavra, pela santidade, pela pureza, amém? Pela caridade, a misericórdia, amém? Que Deus possa te abençoar, irmão. A paz de Cristo Jesus para todos.